Bom, minha irmã, minha mantenhas não vai para vós tudo. Mas te partilhar com vós ler um texto escrito, não é? Escrevido para É Global, nessa página muito interessante, que pronto, não vai ler com vós. E fala assim: Guiné-Bissau, a passagem de poder de Embalo. Quando na manhã de 26 de novembro, Mpabi Kabi, presidente da Comissão Nacional das Eleições, reuniu com Umaru Sissoko Embalo para lhe apresentar os resultados apurados, estava longe de imaginar a velocidade com que os acontecimentos se iriam desenrolar nos dias seguintes. Mpabi Kabi anunciou a Embalo que as eleições presidenciais iriam para uma segunda volta depois de nem Fernando Dias nem o próprio Embalo terem conseguido obter a maioria na primeira volta. Nesse momento, Embalo apresentou a Kabi os resultados que o presidente da CNE deveria ler ao país no dia seguinte, dia oficial para a apresentação dos resultados eleitorais, e nos quais o presidente da República seria apresentado reeleito logo à primeira volta, a larga distância de Fernando Dias. Kabi, nomeado para o lugar pelo próprio Embalo, recusou a ordem devido ao risco de que tal situação pudesse conduzir o país a uma guerra civil. A campanha eleitoral já tinha decorrido de forma tensa. A decisão dos tribunais em impedir o PAIGC e Domingos Simões Pereira, os principais opositores de Embalo, de participarem nas eleições, teve como efeito juntar ao redor do candidato Fernando Dias toda a oposição a Embalo. Polarizadas entre Dias e Embalo, as presidenciais tornaram-se num verdadeiro referendo à continuação deste último à frente dos destinos da Guiné-Bissau. Para o presidente da República, a recusa do presidente da CNE colocava um problema suplementar. Como é que Umaru Sissoko Embalo, o estadista africano que se gaba de reunir com Trump, Putin, Marcelo ou Macron, que colocou a Guiné-Bissau no mapa das relações mundiais, como é que este homem iria enfrentar os seus pares depois de sofrer a suprema humilhação feita pelo povo da Guiné-Bissau? Não só Embalo não vencia a primeira volta, como o candidato da oposição era ainda o mais votado. Rápido de raciocínio, Embalo compreendeu que Dias, obtendo o apoio de alguns dos outros candidatos derrotados, estava em via de se tornar o próximo presidente da República e ser o sucessor do próprio Embalo. Sissoko Embalo tinha já ameaçado no passado que preferia passar o poder aos militares a deixar a Guiné-Bissau voltar às mãos da oposição. E os acontecimentos de dia 26 de novembro mostram o quanto esta ameaça foi bem preparada. Ainda na manhã de 26 de novembro, Embalo deu ordens para colocar em marcha o plano de passagem de poder para as mãos militares, simulando uma ação militar que que preservasse a sua imagem de estadista e não o impedisse de concorrer a um novo processo eleitoral futuro. Em poucas horas, os militares invadiram a CNE e destruíram as atas eleitorais, ocuparam os principais eixos rodoviários de Bissau, a televisão e a rádio pública e anunciaram a detenção do próprio Embalo e dos membros do governo. Tudo enquanto se continuavam a ouvir vários disparos na capital guineense, todos para o ar e sem registro de mortes ou feridos. Pelo caminho, detiveram Domingos Simões Pereira e Fernando Dias, detiveram Domingos Simões Pereira e Fernando Dias, o qual conseguiu escapar. Pronto, assim que está escrito, assim que leio. Embalo foi transportado para o Estado-Maior de Amura, onde, mesmo estando oficialmente detido, coordenou todos os passos do golpe. Com acesso ao telemóvel, descansou amigos e aliados e foi o próprio a informar os jornalistas de que os militares o tinham deposto e liderado mais um golpe de Estado na Guiné-Bissau.
a sucessão e a velocidade dos acontecimentos acabaram por acelerar a consumação da passagem de poder de Embalo para os militares. No dia seguinte ao golpe, o seu fiel militar Horta Intá foi nomeado presidente da República da Transição e no dia seguinte o seu fiel Elídio Té foi nomeado primeiro-ministro de transição. Com esta passagem de poder para as autoridades de transição, Embalo tentava pagar a humilhação que lhe tinha sido feita pela sua derrota à primeira volta. Embalo, o presidente autodeposto, entre aspas, viajou na noite de 27 de novembro para o Senegal. Poucos dias depois, seguiu para o Congo e depois para Marrocos, onde ainda se encontra, mantendo-se em absoluto silêncio público, numa estratégia de se resguardar para as próximas eleições após o período de transição. Em Bissau, Embalo deixa Horta Intá e Lídio Té a comandar oficialmente os destinos do país, mas sempre atentos às chamadas telefônicas com origem em Marrocos, as quais transmitem as verdadeiras orientações para o cumprimento imediato para os líderes do alto comando militar através de comunicados oficiais. Na capital guineense, Embalo deixa ainda presos políticos, refugiados em embaixadas e, sobretudo, uma população em vias de lhe ver ser cortados os apoios financeiros e econômicos que garantem a sobrevivência diária num dos mais pobres países do mundo. E essa que é grande tristeza. Embalo tem agora pela frente um ano de travessia no deserto para esquecer a humilhação de que foi alvo. Só o futuro dirá se nas próximas eleições a população guineense esquecerá a fome e os sacrifícios que vão sofrer por causa da vaidade de um homem de joelhos. Bom, esse fica como uma notícia, mas e um artigo de opinião, assim tentar interpretar, e um artigo de opinião que disse, ou seja, o autor dessa opinião, e disse elementos que ele ia acreditar nele como e verdade, e assim nunca pude aumentar, nunca pude diminuir nada, simplesmente o que não fazia, não limita na lei voz opinião de autor. Esse é muito interessante, muito importante, para ver que ela, pronto, não é para vos, para vos subscrever no canal, para partilhar no vídeo, vou ajudar o canal para crescer, vou permitir guinenses para ter acesso à informação de verdade. Muito obrigado, nós estamos juntos, um abraço de guinendade e de amizade.